E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, então agora a gente vai para nossa aula de história, tá bom? Ai, pessoal, como eu queria vocês aqui, porque a aula de história é legal com todo mundo junto, né? Mas fazer o quê? Olha só, antes da gente começar a aula, a tia Rô quer lembrar vocês de uma coisa. Nós já terminamos o caderno 1, né? Então hoje nós vamos iniciar os nossos estudos no caderno 2, tá bom? Então muito cuidado para vocês não ficarem confusos aí na hora de fazer as tarefas. Pessoal, quando a tia Rô abriu o livro, né? Na nova parte que a gente vai estudar, olha só, vou me esconder aqui para vocês, né? Enxergarem a minha página. Pessoal, o que está sendo retratado aqui nessa imagem, a gente iria fazer, né? Eu até tinha combinado com o terceirão amarelo que a tia Rô ia combinar, a gente ia sair aqui da escola, nós íamos fazer um tour, né, lá na Igreja do Rosário, uma pessoa já ia ficar lá esperando a gente para contar a história do Rosário. E depois nós íamos descer a pé a Rua do Rosário, vendo os casarões, e no final a gente ia fazer uma visita à Casa da Cultura. Mas, infelizmente, né, por enquanto, isso não é possível. Mas, como a tia Rosângela prometeu, quando a gente voltar, no dia seguinte a gente vai fazer esse estudo de campo, tá? Promessa é promessa. A gente não vai fazer isso no dia que voltar, porque a tia tem que mandar o bilhetinho avisando, né? Tem umas coisinhas particulares, por exemplo, usar protetor solar, essas coisinhas que eu tenho que mandar bilhete. Então vamos lá, qual que é o tema que a gente vai estudar hoje? O que são patrimônios históricos e culturais? Para explicar, para vocês entenderem melhor, a tia fez um resuminho aqui no quadro. E lembrando, pessoal, que vocês precisam ler os textos do livro, tá? Que a tia vai colocar na descrição da aula. Por que eu não vou ler os textos para vocês? Porque meu vídeo vai ficar muito longo, vocês não vão ter paciência de assistir, não vai ficar legal, tá? Então vamos lá, para o resumo aqui do quadro. O que são patrimônios históricos e culturais? A primeira coisa que a tia Rosângela imaginou aqui, porque quando a gente vai dar uma aula, a gente imagina, né? O que é que o aluno vai ter dúvida? O que esse aluno pode te perguntar? Então, nós vamos para o significado da palavra, que a tia Rosângela tem essa mania, né? De trabalhar o significado da palavra antes de começar qualquer aula. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, que vocês precisam entender, é o que é patrimônio, tá? E para ficar melhor, a tia Rosângela dividiu aqui em dois tipos de patrimônio. Existe o patrimônio particular e existe o patrimônio público. E o que é isso? Qual a diferença de um e outro? O patrimônio particular são os bens pessoais. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma fazenda, uma casa, um carro, deixa eu ver o que mais, uma empresa, lá na fazenda ela tem trator, tem um monte de equipamento. Isso aí tudo constitui o patrimônio que aquela pessoa tem. E tem gente que não tem patrimônio nenhum, né, gente? É uma realidade muito triste. A gente sabe que tem pessoas que moram na rua, elas não têm nada. Elas têm aquilo que as pessoas de bom coração dão para elas, tá? Então, acho que ficou bem claro aqui. Patrimônio tem dois tipos, particular e público. O particular são os bens pessoais. Tem gente que tem patrimônio e tem gente que não tem, certo? E o que é um patrimônio público? Pessoal, público, o próprio nome já fala. Público é de todo mundo, né? Não tem um dono específico. Então, o patrimônio público são os bens de um local. Que local? De uma cidade, de um estado, de um país, tá bom? Por que, gente, que esse patrimônio público, ele é tão valorizado? Sabe por quê? Porque esse patrimônio público, ele guarda a história de um povo, ele conta a sua trajetória, ele fala da sua cultura. Então, a tia vai pegar o exemplo de Lusiânia, que todo mundo conhece, todo mundo é daqui, né? Lusiânia é uma cidade histórica, né? Tinha tudo para ser uma cidade turística, né, gente? Mas, infelizmente, não teve investimento, né, grande para ser uma cidade turística também. Por que Lusiânia é uma cidade histórica? Porque ela guarda, gente, os resquícios, os vestígios do passado.
das primeiras pessoas que habitaram aqui, que moraram aqui. Então, para a gente entender, nós vamos pensar, tá? E todo mundo sabe, a tia Rô já passou até vídeo na aula quando a gente estava estudando sobre Lusiânia. Então, olha só, quais são os 3 maiores símbolos de Lusiânia? Primeiro, a Igreja do Rosário, a Igreja da Matriz e a Praça das Três Bicas. E aqueles casarões que ainda sobraram aqui, né? Então, isso é o bem maior cultural que nós temos na nossa cidade. E deixa eu contar uma coisa para vocês, muito legal. Será que o prefeito, um vereador, sei lá quem, uma autoridade pode chegar e falar assim, olha, cansei, isso aqui tá tudo velho, tá tudo muito antigo, vamos embora derrubar tudo e vamos fazer uma reforma, vamos construir uma igreja mais moderna, no lugar desses casarões nós vamos encher de prédio? Nunca. Não pode, sabe por quê? Porque esses bens, esses patrimônios, eles já foram tombados como patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. Quando a gente fala que ele foi tombado, tem gente que pensa que tombar é tombar, virar alguma coisa, mas nesse sentido não é. O que é tombado nesse sentido? Esses prédios, essas construções, elas são protegidas por uma lei, então ninguém pode derrubar. De jeito nenhum, ele vai ficar protegido. A única coisa que pode ser feita, gente, é fazer uma reforma, tá? Tanto é que se vocês peçam pro papai, né, já que tá de quarentena, não pode passear, não pode ir para lugar nenhum, vamos dar uma voltinha de carro na Rua do Rosário, né, de carro não tem problema. Vocês vão ver que os antigos casarões aqui da Rua do Rosário, eles estão preservadíssimos, né, pintadinho, novinho. O que aconteceu? Quem é dono de lá reforma, mas não tira as características originais, tá? Então, não pode derrubar e construir outro, mas pode reformar para preservar. Porém, uma coisa muito triste, quando vocês forem dar a voltinha por lá, vocês vão ver que tem casas antigas lá, casarões que estão caindo, né? Porque não tem ninguém cuidando e pronto, tá até oferecendo risco para quem passa lá perto. Tem um casarão lá, gente, quando eu for levar vocês, eu vou contar a história. Lá morava um artista plástico muito famoso, a tia Rosângela conheceu esse artista plástico. Na minha casa até tem uma obra de arte que ele fez e deu pra gente de presente. Então, quando ele faleceu, pessoal, toda a história dele estava naquele casarão. Os livros, o ateliê, né? Os quadros que ele tinha começado a pintar, que ele não terminou. E aconteceu uma coisa muito triste, ninguém quis, nem um filho, nem um parente quis tomar conta. Aí pessoas começaram a entrar, levar, saquear, roubar. Hoje em dia lá dentro não tem nada, só tá a ruína, só tá o resto lá, né? Muito triste essa história. Então, o que a tia vai explicar agora? Patrimônio cultural. Como eu já disse, um patrimônio cultural, ele conta a história de um lugar, de um povo, de uma sociedade. E tem 2 tipos de patrimônio cultural. Tem o material e o imaterial. A tia vai explicar e é muito fácil. Um patrimônio material, gente, é aquele que eu posso ir lá, eu posso tirar uma foto naquele lugar, eu posso, né, tocar. Por exemplo, a Igreja do Rosário é um patrimônio cultural material. Eu vou lá, eu entro, eu fico sabendo da história, eu tiro foto, né? Enfim, isso é um patrimônio material. E a tia Rô colocou aqui exemplos de patrimônios materiais de Lusiânia. A Igreja da Matriz, a Igreja do Rosário, os casarões e a Praça das Três Bicas, né? Todo mundo que vem passear em Lusiânia quer ir lá conhecer a Praça das Três Bicas. É um patrimônio material da nossa cidade. E o patrimônio imaterial é aquele, pessoal, que não tem como você ir lá, tocar, tirar uma foto. Ele é imaterial, ele é específico daquele lugar. Eu vou explicar aqui que aí vocês vão entender. Eu coloquei aqui patrimônio cultural imaterial de Lusiânia. Olha só, aqui em Lusiânia tem uma tradição que todo ano tem a festa do Divino, né? Aí todas as crianças amam, porque tem o parquinho, tem pescaria, tem um monte de coisa legal, né? Ali perto do centro comunitário. E infelizmente este ano não tem, né? Porque isso vai aglomerar a gente se tiver, e aí vai colocar em risco um monte de pessoas.
A tia colocou aqui também, que é um patrimônio imaterial, as procissões que tem na cidade. Não sei se vocês lembram, mas na época da Semana Santa, né, tem uma encenação da morte de Cristo, vai aquele monte de gente em procissão assistir. Na época de Corpus Christi tem o tapete, né, os fiéis, eles fazem aquele tapete imenso, colorido na Rua do Rosário todinha, da Matriz até a Igreja do Rosário. Então isso virou tradição, acontece todo ano, são o patrimônio cultural e material da cidade. E eu coloquei aqui as cavalgadas. Nossa, que Lusiânia, meu Deus, como tem pessoas que gostam de cavalgada, né? Se juntam, marcam um encontro num lugar. A tia Rosângela sabe que tem um lugar muito famoso que o povo da cavalgada vai pra lá, é um tal de uma fazenda do Manelão, né? A tia Rosângela nunca foi, eu não gosto desses programas não, mas tem gente que gosta, né? E por último, a tia colocou aqui, ó, a marmelada de Santa Luzia. É um doce feito de marmelo, ele vem numa caixinha de madeira, então esse doce ele é muito famoso aqui em Lusiânia. E por ele ser um patrimônio material, gente, tem gente que até imita, né? Mas não faz igual da gente, de jeito nenhum, porque ele é imaterial, não tem como. Você tenta reproduzir, mas nunca vai sair igual. E aí, a tia tem um questionamento aqui. Quem determina o que é um patrimônio? Então, vejam só. Quem foi que determinou que os casarões ali da Rua do Rosário são patrimônios de Lusiânia, que não podem ser destruídos, que precisam ser, né, preservados? Ah, não sei se vocês sabem, mas lá na Rua do Rosário não pode nem passar ônibus, caminhão, trator, porque são pesados, né? Quando passa, a terra tipo um pouquinho balança e aquelas casas lá, elas são bem antigas, né? Então não pode, para preservar em pé. Então os ônibus, gente, eles não passam aqui na Rua do Rosário. Eles dão a volta e vão lá pela Avenida do Ginásio, né? Para preservar os casarões daqui de Lusiânia. Então, como a tia estava dizendo, cortou um pouquinho, existe um órgão do governo, pessoal, que chama... a sigla, né, é IPHAN, e a gente pode formar a palavra IFAM. Ô tia, por que a IFAM está escrito com P? Porque o P com H fica com som de F, tá? Então, o nome do instituto é IFAM. Esse instituto, gente, ele começou a funcionar aqui no Brasil, né, claro, em 1937. Olha só, faz um tempão, né? Então, é esse órgão aqui do governo que fiscaliza, que visita e que determina se aquele prédio, se aquela estátua, sei lá, se aquela localidade ali vai virar um patrimônio público, patrimônio histórico e cultural. E se for aprovado, eles vão lá e colocam um símbolo, né, do IFAM. Aqui em Lusiânia, nas plaquinhas do centro histórico tem o símbolozinho do IFAM. O que significa IFAM? Instituto, a gente esqueceu de botar um T aqui. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, o do Brasil é o IFAM. E é claro que cada país vai ter o seu instituto, né? Com um nome diferente, com tudo bonitinho e tudo arrumadinho. E é isso, pessoal. Espero que a tia tenha esclarecido, que vocês tenham entendido, tá? Vamos fazer uma recapitulação aqui bem rapidinha. Patrimônio histórico-cultural, a gente viu que tem dois tipos de patrimônio, o particular, que são os bens pessoais, os públicos, que são bens de um local. Eles são importantes, né, porque eles contam a história, eles guardam toda a cultura e por isso eles precisam ser preservados. O que mais que a tia explicou? Eu falei do patrimônio cultural, que tem dois tipos, o material e o imaterial. A tia colocou os exemplos aqui de Lusiânia. O que mais? Que tem um órgão, né, que determina o que é e o que não é patrimônio. Enfim. E a tia vai dar uma dica de um programa muito legal, porque eu não gosto de televisão, gente. Não, sério, não gosto de TV. Mas tem um programa que a tia Rosângela assiste todo santo dia. O dia que eu não assisto, meu Deus, eu fico piradinha. Eu não sei o canal na casa de vocês, porque cada lugar parece que muda, né? É na Globosat. Na minha casa é o 444. Tem um programa que ele começa mais ou menos 9... Depois do Jornal Nacional eu já coloco. Eu não assisto jornal, mas eu sei pela hora, né? A tia tá com trauma de Jornal Nacional esses dias. Então, passa um programa que chama O Brasil Visto de Cima.
Aí em seguida passa o Mundo Visto de Cima. Gente, pensa em dois programas maravilhosos que em vez de a gente ficar lá vendo bobagem, televisão, aquelas coisas que não vão acrescentar nada na vida da gente, a gente aprende sobre tudo do Brasil, sobre as cidades históricas, é muito legal. E depois tem o Brasil, é o Mundo Visto de Cima, né? Então, assim, pessoal, é uma dica que a gente pode conhecer o mundo inteiro, saber das coisas do mundo inteiro sem nem sair de casa. Então, a gente tem que aproveitar, né, a televisão, a internet, para a gente adquirir conhecimento. E na aula de hoje, a tia colocou, depois aí que vocês assistirem a este vídeo que eu tô gravando, vocês vão assistir acho que 2 videozinhos que a tia pegou do YouTube, para poder complementar a explicação da tia, porque eu não tô aí para ler os textos com vocês, tá? Então é isso, pessoal. Beijo e até a nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, a mamãe fica preocupada. Ai, mas o meu filho não aprendeu. Gente, vocês são novinhos. Isso aqui a tia Rosângela tá falando com vocês a primeira vez, depois vai ter de novo, depois no outro ano de novo. Só para vocês terem ideia, pessoal, a tia Rô, ela é muito amiga da professora de biologia aqui da escola, sabe? Então eu não sou formada em biologia, então quando tem algum conteúdo assim, né, que eu falei, meu Deus, será que é assim? Eu chamo essa tia e ela me dá aula, eu adoro pegar aula com ela. Aí, gente, vocês acreditam que de vez em quando, na questão de prova do 3º ano, que a tia elaborar a prova, uma coisa que ela estudou, eu vou aplicar a prova lá no 7º ano, eles estão estudando o mesmo conteúdo, só que é claro, lá no 7º ano vai ser mais puxado, né? Então é isso, pessoal. Essa oportunidade... Já engasgou aqui, enrolou a língua. Essa oportunidade que a gente tá perdendo de aprender junto, ela vai aparecer depois, né? Em outros meses, né? Em outros anos. E é isso, vamos nos cuidar para quando a gente voltar, a gente não ter que voltar a ter quarentena de novo, né? Ficar tudo bem. Então, tchau, tchau!